Fala, gurizada, como é que vocês estão? Eu sou o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós vamos falar sobre o ambiente de sedimentação deltaico. Só que antes da gente entrar no assunto desse vídeo, sugiro a você se inscrever no canal, deixar o seu like, um comentário deixando alguma dúvida, alguma crítica e compartilhe esse vídeo com algum amigo para que esse vídeo possa atingir uma comunidade geocientífica maior. E bora aí pro conteúdo, né? Sobre o ambiente de sedimentação, um ambiente de sedimentação é um lugar onde se acumulam ou onde se acumularam sedimentos, né? Então, no primeiro caso, a gente está falando de sedimento de sedimento atual, a gente está falando de ambientes, a gente está falando de sedimento inconsolidado. Naquele ponto onde se acumularam, nós estamos falando de bacias sedimentares, né? Onde a gente já está falando de rocha litificada, através de processos genéticos, né? Sobre a importância do ambiente de sedimentação deltaico, ele é muito importante porque ele vai conectar diretamente os ambientes de sedimentação continentais, fluviais no caso, e já vai entrar diretamente numa bacia oceânica. Então esses rios eles desaguam um corpo aquoso, sendo ele marinho ou lacustre, e ao longo desse processo o ambiente de sedimentação deltaica ele vai sendo construído. Se nós olharmos um ambiente de sedimentação, se a gente observar esse ambiente de sedimentação em planta, olhando de cima, ele vai ter uma forma lobada, né? Assim como algo bem próximo aos leques aluviais, sendo esses continentais, né? E caso se a gente for fazer uma versão longitudinal nesse delta, ele vai ter uma forma sigmoidal. É como se fosse, um amigo meu gostava de falar, é como se fosse uma lesminha, né? É como se a gente estivesse vendo uma lesminha em corte e a gente ia ver sedimentos continentais interdigitados com sedimentos costeiros do delta e sedimentos marinhos. Os ambientes de sedimentação deltaico, eles podem ser separados basicamente em três, sendo um que é uma área exposta, né, acima do nível do mar, enquanto as outras duas estão abaixo do nível do mar. A primeira, a gente está falando da planície deltaica. A planície deltaica ela vai ser muito influenciada por agentes fluviais ou agentes, sendo eles de origem marinha, no caso ondas ou marés. E eles vão ser, dependendo conforme o agente dominador desse delta, que a gente vai ver daqui a pouco, eles podem ter elementos arquiteturais de ambientes fluviais ou elementos arquiteturais influenciados por ondas ou por marés, né? Enquanto a frente deltaica, que é uma porção que está abaixo do nível do mar, ela também é influenciada por esses agentes de domínio e vai ser vai ser sedimentação de textura mais arenosa, diferente da planície deltaica que pode ser altamente dominada ali por ambientes finos, né, siltitos, argilitos. E abaixo da frente deltaica nós vamos ter o prodelta. O prodelta vai ser uma região onde vai estar sedimentando mais sedimentos finos por decantação e também pode ocorrer restos de vegetação nessas mediações do prodelta ali. Cara chato. E o que acontece? Ao longo da construção, da evolução desse delta, ele pode ser construído através de dois processos, né? Esses processos é na medida que esse rio ele está despejando esses sedimentos nesse corpo aquoso. Então esses dois processos construtivos de delta, a gente pode ter um processo que a gente olha somente o fluxo, né? Em termos assim de densidade entre a água do rio e a água do ambiente aquoso, marinho, lacustre, depende, né? E sobre as forças que imperam ao longo dessa deposição. No primeiro caso, quando a gente vai olhar as condições de fluxo, nós podemos ter um delta homopicnal, hipopicnal ou hiperpicnal. O homopicnal é quando a densidade desse fluido que está vindo do rio ele é igual à densidade da água da bacia aquosa ali, né? Nesse caso a gente está olhando mais para
para o ambiente de lago, lacustre, né? Então, por eles terem a mesma densidade, esses sedimentos eles vão formar tipo uma pluma, que eles vão meio que se misturar ao longo desse processo, né? O hipopicnal, que é o mais comum, é quando a densidade desse fluido que está vindo através desses ambientes fluviais, a densidade desse fluido ele é menor do que a densidade da bacia receptora. Então, nesse caso, a gente tem um rio que está desaguando no ambiente marinho. Então, pelo rio ter uma densidade menor, a densidade dessa água ser menor. Então, quando ele chega nessa bacia receptora, bacia marinha no caso, essa densidade vai formar uma espécie de estratificação, onde esse fluido fluvial ele vai estar meio que aproximadamente de suspensão pela densidade dele ser menor, e essas partículas vão decantando ao longo do processo, né? Enquanto o hiperpicnal é quando a densidade desse fluido que está sendo despejado nessa bacia é maior do que a densidade da bacia receptora. Então, o que vai acontecer é que toda essa injeção de fluido fluvial está sendo injetado de uma só vez em alta densidade nessa bacia. Então, a densidade da água fluvial ali, desses rios, esse fluido vai estar embaixo, vai ter essa estratificação também, enquanto a água dessa bacia receptora também vai estar acima. Isso acontece quando esse rio, né, esse ambiente ele é muito rico em material fino, material argiloso. Então, quando a gente olha assim um fluido, o que vai dar densidade é a quantidade de argila que está entrando no sistema. Então, se tem muita argila, automaticamente a densidade desse fluido ela sobe. Então, se a densidade está subindo, automaticamente esse fluido ele tem capacidade de transportar sedimentos de granulometria maior. Isso é muito comum a gente observar isso nos ambientes aluviais. Quando a gente está falando de ortoconglomerado ou um classo suportado, a gente está falando nesse contexto, onde o fluido ele é muito denso. E quando a gente deixa de olhar o fluxo, que foi esses três primeiros casos, o homo, o picnal, o hipopicnal e o hiperpicnal, a gente vai olhar quais são as forças que estão controlando esse sistema, né? Então a gente pode ter umas forças de inércia, onde nós vamos formar barras frontais na medida que esse rio despeja esse sedimento nessa bacia. Nós podemos ter forças de fricção, onde nós vamos formar barras de bifurcação nesse processo, e também nós temos forças de flutuabilidade. Nesse caso, nós vamos ter a formação de barras digitadas, né? Essa barra vai, na medida que ela vai migrando em direção à bacia, ela vai se interdigitando, então esse processo, né? Em termos de domínio, quando esse ambiente fluvial ele despeja essa água, esses sedimentos, a gente tem esses processos de construção do delta, só que também nós temos que ver que esse delta ele também vai sendo destruído ao longo do processo. Então a gente está falando de processos destrutivos. Aí a gente tem os processos de maré e os processos de onda que vão estar atuando nesse sedimento que foi depositado. Então, conforme os agentes de domínio nesses deltas, os processos destrutivos eles são diferentes. Em termos de se um delta ele é dominado por um processo e outro, nós temos basicamente três processos que vão dominar esse delta. Nós temos um delta que ele pode ser dominado por rio. Nesse caso a gente está falando de um delta construtivo, que na medida que ele vai sendo construído ao longo do processo de sedimentação, ele vai criando essa forma lobada, né? A gente até costuma chamar isso aí de pé de galinha, que na medida que ele vai despejando na bacia, ele vai construindo esses lobos e vai migrando um delta em cima do outro, assim como a gente vê nos casos de ambiente aluvial também. Isso aí é muito comum quando a densidade de sedimento é muito alta, só que essa bacia marinha ela é calma, digamos assim, ela é calma. Então, quando a gente diz que um delta ele é dominado por rio, ele é um delta construtivo.
Enquanto os outros deltas, a gente pode ter um delta dominado por maré, que é o que vai se formar são barras longitudinais na direção do fluxo, né? Na medida que esse rio deságua nessa bacia marinha, todo esse retrabalhamento de maré ao longo do dia vai destruindo esse delta que está sendo construído e vai formar essas barras longitudinais ou barras de maré, que elas vão ser perpendiculares à linha de costa ou elas vão ser paralelas às linhas de fluxo que estão imperando ali nesse delta. E também nós temos os deltas dominados por onda, que esses deltas dominados por onda, essas barras arenosas que vão sendo construídas, elas vão criar uma forma de cúspide, é como se fosse um triângulo. Isso aí, um grande exemplo disso é o delta do Rio São Francisco aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de um delta dominado por maré ou por onda, a gente está falando de um delta destrutivo, porque essas forças, esses agentes geológicos, eles destroem todas essas faces que foram construídas na medida da deposição desses ambientes fluviais nessas bacias. E só que a coisa pode piorar, né? Então a gente pode ter um delta que ele é dominado por onda e maré, ou um delta dominado por maré e rio, ou um delta dominado por onda e maré. Então quando a gente vai colocar isso num gráfico, num triângulo, a gente vai ter esses deltas que eles têm características tanto de um agente como de outro. Então, se a gente olhar para termos de granulometria que esses deltas são constituídos, a gente pode ter um vislumbre assim, do que acontece. Se a gente está olhando um delta ali que ele é muito constituído por sedimento de granulação muito fina, silt, argila, então a gente tem ali um delta que pode ser dominado por maré, só que também ele pode ser dominado por rio. Já deltas mais cascalhosos, de granulometria mais grossa, então ele pode ser dominado tanto por rio como por onda. E assim também uns deltas mais de caráter de carga mista, que também são dominados por ondas. Então é muito importante olhar esse gráfico, entender como esse delta, para bater um martelo. Não, esse delta aqui ele é dominado por rio, ele é dominado por onda, é dominado por maré, ou ele é um mix de agentes geológicos que estão imperando essas forças de destruição de construção ao longo do tempo. E bom, agora eu vou compartilhar a tela do meu computador ali com vocês, a gente vai ver alguns exemplos e daqui a pouco a gente volta. Então, estamos aqui direto do meu computador. Meu computador neste exato momento está fritando. Tá muito velho, tio. Tá louco. Então, eu trouxe aqui algumas questões de concurso, né? Essa questão aqui é da prova de 2018 para geofísico geólogo júnior, né? Então, essa questão aqui, que é aquela pergunta, com base na figura acima, que caracteriza um ambiente fluvio deltaico, verifique que na zona, e ele dá umas opções aqui, né? Que tá acontecendo na zona 1, na zona 2 e na zona 3. Aqui os ambientes que nós temos, a gente está saindo de um rio entrelaçado na zona 1, indo para um rio meandrante na zona 2, e indo para um deltaico na zona 3, né? Aqui esse deltaico ele está abaixo do nível do mar, né? Ele está abaixo da linha de costa. E aí o que está acontecendo aqui? Esses ambientes aqui de rio entrelaçado, eles são mais característicos de zonas de alta declividade, né? Então eles têm uma taxa de erosão, um poder de erosão, uma capacidade de perder o substrato muito forte, muito alta. E quando a gente passa para a zona 2 aqui, que é um rio meandrante, na medida que esses meandros aqui vão migrando ao longo da planície, né? Ao longo dessa região, dessa bacia, o que vai acontecendo nesse processo aqui é que a taxa de transporte dele é bastante expressiva, o que vai condicionar todo esse transporte da zona 1, de sedimentos da zona 1, da zona 2, que eles vão ser transportados para a zona 3. Então, o delta vai ser a comunicação, né, desembocadora desse rio no mar, como nós vimos anteriormente, né?
Então o que vai acontecer aqui na zona 3 é uma capacidade de deposição nessa zona, né? Então o que nós temos aqui, né? É a opção A. Na zona 1 o predomínio de deposição? Não. Na zona 1 o que nós temos é erosão do substrato, né? Na zona 2, há o predomínio de deposição? Não. O que tem predomínio aqui basicamente de transporte e erosão, né? Na zona 2, predomínio de erosão, a gente poderia deixar em aberto para ver as outras questões, né? Então, de cara a gente pode cortar a questão, a alternativa A, a alternativa B e vamos deixar a alternativa C em aberto. Na zona 3, há o predomínio de transporte? Não, aqui vai predominar a deposição. Na questão aqui, na zona 3, há o predomínio de deposição? Sim. O que a gente está tendo aqui, na zona 3, quando a gente tem aqueles subambientes do ambiente deltaico, como a frente deltaica e o prodelta, a frente deltaica sendo mais arenosa, enquanto o prodelta sendo umas faces mais finas, né, de decantação, vai ser muito rico em matéria orgânica, então aqui vai ter o predomínio de deposição aqui. Então, o que está correto aqui seria a questão E, né? Há o predomínio de deposição aqui. Então essa seria a resposta. Outra questão aqui, né? Essa questão é da prova de geólogo júnior, da prova de 2012, aliás, da Petrobras, né? E o que eles perguntam? Dentre os paleoambientes abaixo relacionados, em qual deles está presente uma sucessão de arenitos e folheiros, estes contendo acritarcos, 25%, quitinosários, 10%, esporos, 20%, e detritos vegetais com 45%. Então, um pulo do gato aqui é ver que aqui a gente tem muito detrito vegetal. A gente tem muita madeira podre assim, né? A gente tem muito esse resto de vegetação aqui. Então, quais são as opções que eles dão aqui? Se é deltaico marinho, se é lacustre persalino, lacustre redutor, marinho profundo ou planície de inundação. Dentro daqueles aqueles subambientes do deltaico, um que vai ter uma alta concentração de matéria orgânica seria o prodelta, que é aquela face mais de granulometria fina, né? Mas vamos ver as outras opções aqui. Lacustre persalino. Se a gente está falando de lacustre persalino, provavelmente nós estamos falando de um playa lake, né? Aqueles caras de lago de deserto. Aquilo ali é inóspito, não vai ter essa quantidade de matéria orgânica, que não vai ter essa quantidade de vida. Então a gente corta. O lacustre redutor é quase o mesmo raciocínio, né? Não vai ter oxigênio para ter em determinadas espécies, né? Vai ser meio complicado de ter essa galera vivendo aqui. O marinho profundo, detritos vegetais não vão chegar no marinho profundo. Marinho profundo a gente está falando aqui provavelmente de turbiditos, né? Então a gente também corta. E a planície de inundação também não, porque essa matéria orgânica que está sendo transportada, esses detritos vegetais assim, aqui que estão sendo transportados do continente pro oceano, essa alta porcentagem aqui de detrito vegetal, ela vai ser transportada pro oceano, né, para as bacias marinhas, e não tende a ser depositada na planície de inundação. Vamos ver a próxima aqui. Essa questão aqui ela é bastante interessante, né? Ela é uma seção sísmica. A gente está vendo aqui os refletores, né? É importante ressaltar que quando a gente está vendo refletor, a gente não está vendo rocha. Nós estamos vendo apenas o registro da onda, né?
Então ele pergunta aqui: qual dentre os sistemas deposicionais abaixo relacionados, intrinsecamente associados a uma bacia ativa de rift, né? Então essa falha aqui que está sendo ilustrada aqui, ela foi ativa durante a deposição desses sedimentos. Então esses sedimentos que foram depositados, eles foram depositados concomitantemente à propagação dessa falha, né? E o que mais que ele dá aqui? Corresponde a um intervalo X, o X aqui, né? Se a gente olhar bem aqui dentro, não tem uma terminação de refletor meio caótica aqui, a gente não tem um padrão, né? É meio uma coisa meio fria aqui. Corresponde ao intervalo X delimitado na figura acima. Entre os intervalos dos horizontes sísmicos 002 e 004. Essa seção sísmica aqui, para quem tem uma familiaridade com as bacias cenozoicas brasileiras, se a gente vê o contorno aqui, esse aqui é o contorno do rift do Recôncavo, né? Então essa porção que a gente está aqui, ela está no baixo de Camaçari, que é onde tem a Baía de Todos os Santos. Então o que a gente está tendo aqui? Então essa aqui é uma seção sísmica da Bacia do Recôncavo, né? Então provavelmente, se a gente está falando que a falha estava ativa, então provavelmente a gente está na seção rift. Mas vamos olhar aqui as opções, né? A letra A, deltaico dominado por rios. Como a gente viu no início do vídeo, né, o deltaico ele tende a formar umas sigmoides. Sigmoides a gente consegue ver relativamente bem dependendo da qualidade da sísmica, o que não é o caso aqui, né? Se fosse sigmoide, a gente poderia ver a sigmoide bonitinha. Ela preserva bem assim, a gente consegue ver bem o refletor. Fluvial entrelaçado, também não está tendo padrão de canal, a gente não tem esse refletor que indica canal, né? Lacustre raso, também não. Lacustre raso ele tende a ser um refletor mais paralelo, dependendo o tamanho do paleolago, né? Dependendo da sua expressão geográfica. Electrobidítico, também não. A gente está numa fase rift, então provavelmente a gente está no contexto de ambientes continentais. Então a resposta certa aqui é D, que é o leque aluvial, né? Isso aqui é um leque aluvial. Esses leques aluviais aqui são que a gente chama de formação Salvador. Essa formação Salvador ela é bem expressiva na borda da falha de Salvador. Essa formação Salvador ela é depositada ali durante o Berriasiano até o Hautoriviano, é o que a gente chama de Andar Rio da Serra e Andar Aratu, respectivamente. Então a questão aqui é o leque aluvial, né? Importante que a gente, sempre quando a gente for ver uma seção sísmica, entender, perceber como é que está a terminação dos refletores, né? Que aqui a gente não tem nenhum refletor que pode indicar que possa ser um paleoambiente deltaico, um paleoambiente fluvial ou um paleoambiente lacustre. Essa questão aqui que provavelmente eu acho a mais cascuda dessas que eu separei aqui. O que essa questão está mostrando? Está mostrando 3 deltas, né? Então, o que ele pergunta aqui? Essa figura aqui é do livro de Ambiente de Sedimentação Siliciclásticas do Brasil, que é aquele livro que eu tenho até um certo carinho por ele. Vamos ver o que ele está falando aqui. Analisando-se as figuras acima que ilustram padrões de isópacas para diferentes tipos de delta. Então a gente vai ver aqui que provavelmente essas linhas cinzas aqui, essas colorações cinzas, poderiam estar abaixo da linha de praia, né, do nível do mar, enquanto a gente está indo para
porções mais superficiais na coloração escura. Então a gente está saindo de um prodelta aqui na coloração cinza e indo para a planície deltaica na coloração escura. Aqui, ó, tons mais escuros indicam valores crescentes de isópacas. Verifica-se que o padrão de isópacas, aí ele vai dar as opções. A gente precisa entender bem como é que esses ambientes deltaicos que a gente falou mais cedo, os domínios, quais são os domínios quais são os agentes geológicos que vão estar dominando eles, né? Então, quando a gente fala num ambiente deltaico dominado por rios, ele vai tender a fazer, olhando esse primeiro caso aqui, essa forma mais lombada aqui, né? Ele vai fazer uma espécie de um pé de galinha. Então, isso aqui seria um delta dominado por rio. O segundo caso aqui, o delta que ele está exemplificando, que a gente pode ver que esse delta que está sendo formado aqui, ele está sendo destruído, enquanto esse delta no primeiro caso está sendo construído. Delta dominado por rio, ele é continuamente chamado de delta construtivo, enquanto um delta dominado por maré ou por onda é destrutivo, né? Então, na medida que a maré vai subindo e vai descendo, ela vai retrabalhando esses sedimentos aqui que foram depositados. O delta dominado por rio, ele vai formar uma forma de cúspide, né? Vamos colocar a imagem aqui na hora da edição. Enquanto o delta dominado por maré, ele vai formar umas barras longitudinais, as linhas de fluxo da desembocadura do rio. E essas linhas, elas vão ser ortogonais à linha de costa. Então, se a gente imaginar uma linha de costa aqui, essas barras arenosas aqui, elas estariam longitudinais às linhas de migração do rio e ortogonais à linha de costa, né? Então, esse aqui seria um delta dominado por maré. Esse terceiro exemplo aqui, a gente tem umas características de delta dominado por maré, mas também tem umas características de delta dominado por onda, né? Então nós temos dois agentes geológicos aqui influenciando na evolução desse delta. Então esse delta aqui é um delta dominado por maré, que a gente pode ver nessas barras longitudinais aqui, nessas barras de maré, e dominado por onda também, através desses cordões litorâneos. Então, delta dominado por rio, delta dominado por maré e delta dominado por onda e maré. As questões aqui que ele dá é a letra A. Representa o registro de um delta dominado por rio, destacando as barras de desembocadura. Ok, não tem incongruência aqui. 2. Representa o registro de um delta dominado por onda. Não, esse aqui é um delta dominado por maré, cara. As barras longitudinais aqui. 2. Representa o registro de um delta dominado por maré, destacando o retrabalhamento paralelo à costa. Não, o retrabalhamento que está ocorrendo aqui, ele não é paralelo à costa. Ele está sendo longitudinal ao fluxo do rio. Então também não é a letra B, não é a letra C, talvez seja a letra A. A letra D. 3. Representa o registro de delta dominado por rio, destacando a barra em desembocadura. Não. Como a gente viu, né? Tem as barras longitudinais, características de delta dominado por maré. E também tem as barras, os cordões litorâneos, aliás, de delta dominado por onda. Então não é a letra D. A letra E. Representa o registro de delta dominado por rio e maré, destacando as barras e maré. Isso aqui não tem uma característica de delta dominado por rio, né? Mas tem as barras de maré. Então essa questão aqui também está errada. Então o que está certo aqui
É a questão A. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima ocasião aí. E fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau pra vocês.